Existe um ensinamento de O Sábio sobre a mente imóvel, e ele revela algo profundo sobre a procrastinação que quase ninguém percebe de verdade. Muita gente acha que procrastinar é só preguiça, desorganização ou falta de foco, mas quase nunca é isso. Na maioria das vezes, procrastinar é entrar numa briga silenciosa consigo mesmo e perder antes mesmo de tentar. Enquanto a mente grita, calcula, compara, duvida e cria 1000 cenários, o corpo continua parado. Você pensa tanto sobre a tarefa que acaba gastando toda a sua energia antes de começar. Quando isso acontece, o problema não é mais o trabalho, a prova, o treino ou a conversa difícil, e sim o excesso de movimento dentro da sua cabeça. O sábio ensinava o oposto disso. Ele dizia que, quando a mente para de negociar e o corpo entra em ação, a resistência perde força. Não é magia, não é motivação repentina e não é um truque secreto. É só o poder de agir antes que o medo construa uma prisão. Procrastinação não é falta de inteligência. Na verdade, muitas pessoas que mais procrastinam são justamente as que pensam demais, analisam demais e tentam prever tudo antes de dar o primeiro passo. O problema é que pensar demais sobre a tarefa costuma ser a forma mais rápida de nunca começar. Hoje em dia, muita gente vive esperando clareza total, confiança perfeita e energia máxima para agir. Só que a vida não funciona assim. Quase nada importante começa quando você se sente pronto. Começa quando você se move apesar de não estar pronto. Você já deve ter vivido isso. Abre o caderno para estudar, olha para a matéria, sente um peso estranho e decide pegar o celular por 2 minutinhos. Quando percebe, 1 hora passou, a culpa aumentou e a tarefa continua do mesmo tamanho. Agora olha para isso com sinceridade. O que te travou não foi a dificuldade da tarefa, mas a conversa mental antes dela. Você não estava estudando nem descansando de verdade. Estava só preso entre a obrigação e a fuga. O sábio diria que esse é o momento em que você se torna seu próprio oponente. Não é o professor, não é o prazo, não é a matéria, não é a academia, não é o projeto. É você, dividido entre o que sabe que deve fazer e o medo de começar mal. A verdade é dura, mas liberta. Quanto mais você espera vontade para agir, menos você age. E quanto menos você age, mais impossível tudo parece. Isso acontece porque a mente humana adora prometer ação futura. Amanhã eu começo, segunda eu mudo, depois do almoço eu faço. Quando eu estiver com mais energia, eu resolvo. Essas frases parecem responsáveis, mas muitas vezes são só versões mais bonitas da fuga. O sábio diria que a espera parece prudência, mas quase sempre é medo com roupa elegante. Você chama de planejamento, chama de preparação, chama de estratégia, mas no fundo sabe que está adiando. E adiar repetidamente destrói sua confiança de um jeito silencioso. A cada vez que você promete que vai fazer e não faz, uma parte de você começa a acreditar que sua palavra não vale muito. Isso pesa mais do que parece, porque depois de um tempo, você não confia nem nas promessas que faz para si mesmo. Foi assim que a história de Caio começou. Ele tinha 23 anos, estudava, fazia alguns trabalhos como editor de vídeo e dizia para todo mundo que estava organizando a vida. A frase soava bem, mas na prática ele estava parado havia meses. Toda manhã, Caio acordava com aquela sensação de dívida com o próprio futuro. Ele abria o notebook, via a pasta do projeto mais importante, respirava fundo e dizia que só precisava entrar no clima antes de começar. Então, respondia mensagens, via vídeos sobre produtividade, mexia na área de trabalho e passava mais tempo ajustando detalhes do que fazendo o que realmente importava. Quando a tarde chegava, a culpa aumentava. Ele percebia que tinha passado horas em volta da tarefa, mas não dentro dela. Era como se estivesse andando em círculos do lado de fora de uma porta que sabia abrir, mas não tinha coragem. De noite, o peso ficava ainda pior. Caio fechava o notebook com a sensação de que o dia tinha escorrido pelas mãos. E o mais frustrante é que ele não estava cansado por ter feito demais, mas por ter resistido demais. No fundo da gaveta,
Ele guardava um papel antigo com metas escritas no começo do ano. Eram objetivos simples e bonitos: terminar o portfólio, mandar mensagens para possíveis clientes, estudar todos os dias, cuidar do corpo, criar algo próprio. Toda vez que relia aquilo, sentia vergonha, porque não faltava sonho, faltava movimento. Caio não entendia o que estava acontecendo. Ele não era uma pessoa sem ambição. Pelo contrário, imaginava muito, queria crescer, queria vencer, queria se destacar. Mas sua mente construía obstáculos invisíveis e depois o convencia de que aqueles obstáculos eram sensatez. Num sábado de manhã, cansado do próprio quarto e da própria cabeça, ele foi para uma cafeteria pequena no centro da cidade. Levou o notebook como quem leva esperança, abriu o arquivo principal e ficou olhando para a tela sem tocar em nada. 15 minutos viraram 40, 40 viraram 1 hora e o cursor piscando parecia debochar dele. Foi então que ele percebeu um homem sentado perto da janela. Não era alguém chamativo, nem fazia nada especial. Só estava ali, em silêncio, tomando café devagar e olhando para fora com uma calma quase estranha. Caio ficou incomodado com aquela tranquilidade. Não porque o homem estivesse fazendo algo impressionante, mas porque parecia inteiro. Caio estava na cafeteria, mas sua mente estava espalhada em 10 lugares ao mesmo tempo, e nenhum deles era o presente. Depois de um tempo, o homem se levantou para sair. Ao passar pela mesa de Caio, olhou para a tela em branco e disse em voz baixa: "Você não está esperando inspiração, está esperando permissão." E continuou andando como se tivesse dito algo simples. Caio levantou na hora. Perguntou o que aquilo significava, mais por impulso do que por coragem. O homem virou devagar, observou o rosto cansado dele e respondeu sem pressa: "Você está esperando sentir vontade, confiança e certeza antes de começar, como se alguém precisasse autorizar sua ação." Caio engoliu seco e respondeu quase sem pensar. Disse que tinha medo de começar errado, de fazer algo ruim, de decepcionar os outros e a si mesmo. O homem ouviu tudo sem interromper, como se já conhecesse aquele discurso antes mesmo de ele terminar. "Meu nome não importa", disse o homem. "O que importa é o seguinte: vontade quase nunca vem antes da ação. Primeiro você se move, depois seu corpo entende que está em movimento e então sua mente começa a acompanhar." Caio ficou em silêncio. Aquela frase parecia simples demais para resolver algo que o prendia havia tanto tempo. Mesmo assim, sentiu que havia ali uma verdade que ele não conseguia mais ignorar. O homem puxou uma cadeira e sentou por mais alguns minutos. Disse que, quando era mais novo, também viveu esperando o momento perfeito para agir. Esperava estar mais preparado, mais seguro, mais forte, mais claro, mais pronto, até descobrir que essa versão ideal nunca chegaria. Ele contou que passou anos confundindo reflexão com fuga, achava que estava amadurecendo ideias, quando na verdade estava só adiando o desconforto de testá-las no mundo real. E o mundo real sempre dói mais do que a imaginação, porque nele a gente descobre os próprios limites. Antes de ir embora, deixou um endereço num pedaço de papel. Disse apenas: "Se quiser aprender a agir antes da mente te prender, apareça amanhã às 6 da manhã. Não traga grandes expectativas, só traga seu corpo." Caio quase não foi. Acordou cedo, olhou o horário e começou a negociar consigo mesmo na cama. Pensou que estava cansado, que podia ir outro dia, que talvez aquilo fosse estranho demais, mas alguma coisa dentro dele já estava cansada demais para continuar igual. Ele vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu. O endereço levava a um espaço simples, quase vazio, com paredes claras, poucas cadeiras e uma mesa no canto. O homem já estava lá, em pé, como se o dia tivesse começado muito antes. Sem explicação, o homem apontou para uma cadeira e disse: "Sente e escreva 50 palavras sobre qualquer coisa." Caio franziu a testa. Perguntou sobre o que exatamente e ouviu a resposta seca: "Sobre qualquer coisa, mas escreva agora." Foi a primeira vez em muito tempo que ele começou algo sem concordar internamente. As 50 palavras saíram ruins, tortas e sem sentido. Caio se sentiu ridículo enquanto escrevia, mas terminou. O homem pegou a folha, leu por 3 segundos e devolveu. Viu como a ação não precisou da sua aprovação emocional?
Caio não gostou da sensação de ser lido com tanta facilidade. Mesmo assim, sabia que o homem tinha razão. Ele tinha acabado de provar para si mesmo que podia agir mesmo sem estar inspirado, motivado ou satisfeito. A segunda tarefa foi ainda mais estranha. O homem colocou um copo na mesa e pediu que Caio o desenhasse em 2 minutos. Caio começou a dizer que não sabia desenhar direito, mas ouviu antes do fim da frase: "Não estou pedindo talento, estou pedindo movimento." O desenho ficou horrível. O copo parecia torto, sem proporção e sem vida. Ainda assim, ele existia, e isso era mais do que Caio vinha fazendo com quase tudo havia meses. Então o homem explicou algo que ficou gravado. A procrastinação não acontece dentro da tarefa. Ela acontece na expectativa que você coloca antes dela. Você não trava porque a tarefa é grande, trava porque quer que ela nasça grande. Caio ouviu aquilo como quem leva um choque. Era verdade. Ele queria que o primeiro rascunho já parecesse profissional, que a primeira tentativa já fosse boa, que o primeiro passo já viesse com garantia de resultado. O homem continuou: "Você quer pular a fase feia, quer evitar a fase de iniciante, quer escapar da parte em que ainda não sabe. E enquanto tenta evitar essa etapa, fica parado nela para sempre." Essa ideia vale para quase tudo. Vale para o jovem que quer começar a treinar, mas não vai à academia porque ainda não sabe usar os aparelhos. Vale para quem quer criar conteúdo, mas não posta porque o primeiro vídeo não está incrível. Vale para quem quer conversar melhor, mas se cala porque teme parecer bobo. Vale para quem quer estudar, mas passa horas organizando material em vez de abrir a primeira página. Em todos esses casos, a tarefa real é substituída por um teatro mental. Nos dias seguintes, Caio voltou. Não porque estivesse motivado, mas porque percebeu que a motivação não apareceria para salvá-lo. E aos poucos, aquele encontro virou treino. Todo dia havia uma ordem simples: escreva 200 palavras em 10 minutos, edite um vídeo curto sem voltar toda hora para corrigir detalhes, organize os arquivos por instinto e não por perfeccionismo, mande uma mensagem importante antes de pensar demais. No começo, Caio travava a cada comando. Sua mente queria entender a lógica inteira, prever o resultado e avaliar se aquilo fazia sentido. Mas o homem cortava a negociação. Faça primeiro, entenda depois. Isso começou a mudar alguma coisa profunda dentro dele. O corpo passou a aprender o que a cabeça insistia em discutir. A ação começou a vir antes da vontade, e a clareza começou a aparecer depois do movimento. Esse é um ponto que precisa ser repetido porque ele muda tudo. Ação vem antes da vontade. Movimento vem antes da confiança. Execução vem antes da sensação de preparo. Muita gente vive ao contrário disso. Espera confiança para agir, mas a confiança nasce da repetição. Espera motivação para começar, mas a motivação é acesa pelo começo. Você não aprende a nadar pensando na água. Você não aprende a se expressar imaginando conversas perfeitas. Você não aprende a produzir ficando preso no planejamento eterno. Caio começou a perceber isso em situações práticas do dia a dia. Quando precisava responder um e-mail importante, fazia nos primeiros minutos, antes que a mente inventasse tons perfeitos e desculpas elegantes. Quando precisava estudar, abria o conteúdo e lia a primeira parte antes de decidir se estava com vontade. E também testou isso no corpo. Em vez de esperar energia para treinar, colocava o tênis e saía de casa primeiro. Muitas vezes continuava sem vontade nos primeiros minutos, mas depois entrava no ritmo e percebia que o mais difícil tinha sido só atravessar a porta. O homem explicou que a mente exagera o custo de começar. Antes da ação, tudo parece maior, mais doloroso, mais cansativo e mais arriscado do que realmente é. Depois que o movimento começa, a tarefa quase sempre se revela menor do que o medo tinha pintado. Isso vale para uma ligação difícil. Você sofre por horas antecipando o desconforto, mas a conversa em si dura 5 minutos. Vale para estudar matemática, escrever um texto, arrumar o quarto, procurar emprego ou iniciar um projeto. A cabeça cria monstros. O corpo, quando se move, desmente vários deles. O sábio ensinava exatamente isso. O corpo em ação quebra o feitiço da mente em guerra, não porque o medo desaparece completamente, mas porque perde o controle do volante. É importante repetir: procrastinação
Não é preguiça simples. Muitas vezes é medo de ser visto tentando e ainda não ser bom. É medo de descobrir que você precisa de mais tempo, mais treino, mais humildade e mais paciência do que gostaria. Esse medo atinge especialmente quem quer parecer forte, talentoso e acima da média desde o começo. A pessoa prefere sonhar grande a começar pequeno, prefere preservar a imagem do que arriscar o progresso. Só que o preço disso é alto. Você passa a consumir muito e produzir pouco. Aprende teorias, salva dicas, assiste aulas, faz planos e monta sistemas, mas não constrói o hábito central de agir. A geração atual sofre muito com isso. Muita gente sabe o nome de várias técnicas de produtividade, mas não consegue sentar 20 minutos e fazer o que precisa. Tem acesso a muita informação e pouco compromisso com a ação imperfeita. Planejamento virou uma forma socialmente aceita de adiar. A pessoa diz que está se organizando, se preparando, pesquisando melhor, alinhando ideias, e às vezes está mesmo, mas muitas vezes só está fugindo de começar. O problema não é planejar. Planejar é importante. O problema é transformar o planejamento em moradia permanente. O sábio diria que o plano deve servir à ação, não substituí-la. Quando o plano vira desculpa para não agir, ele deixa de ser ferramenta e vira esconderijo. E esconderijos parecem confortáveis até você perceber que está envelhecendo dentro deles. Caio sentiu isso de forma muito clara numa tarde comum. Ele estava prestes a editar um vídeo importante quando percebeu a velha vontade de reorganizar tudo antes. Queria mexer em pasta, revisar nomes de arquivos, escolher música perfeita e até limpar a mesa. Dessa vez, porém, ele notou o padrão. Não era organização, era fuga. Então abriu o projeto e mexeu no primeiro corte em menos de 10 segundos. Foi estranho no começo. A vontade de parar ainda existia, a ansiedade ainda estava lá, e o desconforto não desapareceu como num passe de mágica. Mas pela primeira vez, ele continuou mesmo assim. 2 horas depois, tinha avançado mais do que em muitas semanas. Não porque a tarefa tivesse ficado fácil, mas porque ele parou de esperar que ficasse fácil. Essa diferença parece pequena, mas muda uma vida inteira. Aqui está outra verdade que precisa ser repetida de formas diferentes. Você não precisa eliminar a procrastinação para agir. Você precisa agir apesar dela. A resistência pode até aparecer, mas ela não precisa mandar em você. Muita gente acha que disciplina é sentir zero resistência. Não é. Disciplina é mover o corpo mesmo quando a mente continua reclamando. Liberdade também não é fazer só o que dá vontade. Liberdade é não ser controlado por cada emoção passageira. É conseguir começar algo importante mesmo quando seu humor não ajuda. O homem disse isso a Caio de um jeito direto. Se você só agir quando sentir vontade, vai viver obedecendo ao próprio estado emocional. E quem obedece ao humor o tempo todo entrega a própria vida nas mãos do acaso. Essa frase ficou ecoando. Caio percebeu quantas vezes tinha deixado seu futuro ser decidido por sensações momentâneas. Cansaço, medo, preguiça, insegurança, vergonha e dúvida tinham governado semanas inteiras. Aos poucos, ele passou a construir outra relação consigo mesmo. Começou a confiar mais na própria capacidade de iniciar. Ainda sentia resistência, ainda tinha dias ruins, ainda queria adiar, mas já não acreditava tanto nas desculpas que surgiam na primeira onda de desconforto. Isso é importante para qualquer jovem entender. Você não precisa virar uma máquina perfeita. Precisa apenas parar de tratar cada desconforto como uma ordem. Sentir vontade de fugir não é o mesmo que precisar fugir. Sentir medo não é o mesmo que estar em perigo. Sentir insegurança não é o mesmo que estar incapaz. Esse tipo de distinção muda tudo nos estudos. Você senta para estudar e bate a vontade de levantar, pegar água, olhar o celular, organizar a mochila e mexer em qualquer coisa. Se você obedecer a cada impulso, não entra nunca em profundidade. Mas se você ficar mais alguns minutos, a mente começa a desacelerar. O foco não aparece no primeiro segundo. Ele costuma aparecer depois que você já atravessou a parte chata do começo. Muita gente desiste exatamente antes do ponto em que começaria a engrenar.
Nos relacionamentos, o princípio é parecido. Às vezes você precisa ter uma conversa sincera, pedir desculpa, colocar limite ou dizer algo importante. Como isso traz desconforto, você adia, enrola, suaviza demais e espera a ocasião perfeita. Só que a ocasião perfeita quase nunca existe. Quanto mais você espera, mais a conversa cresce na imaginação. E o que poderia ser uma fala simples vira um peso emocional enorme. Na vida profissional acontece a mesma coisa. A pessoa quer mandar um currículo, propor uma ideia, oferecer um serviço, iniciar um projeto ou pedir uma oportunidade, mas fica tentando imaginar a abordagem perfeita e termina sem enviar nada. O sábio insistiria no mesmo ponto. A clareza costuma visitar quem já está em movimento. Ela raramente aparece inteira para quem continua parado. Caio começou a testar isso no trabalho. Em vez de ficar horas montando a mensagem ideal para possíveis clientes, escrevia uma versão honesta e enviava. Algumas davam certo, outras eram ignoradas, mas pela primeira vez existia contato com a realidade. E a realidade, mesmo quando machuca, ensina. Ela mostra onde melhorar, o que ajustar, o que reforçar e o que abandonar. A fantasia do plano eterno, ao contrário, não corrige ninguém. Outro aprendizado veio com a repetição. Quanto mais Caio começava rápido, menos dramático o começo parecia. O corpo foi entendendo que iniciar uma tarefa não era uma ameaça tão grande quanto a mente imaginava. Isso também precisa ser repetido. O cérebro aprende por prática. Quando você age várias vezes apesar da resistência, ele para de tratar o começo como um evento gigantesco. É por isso que criar pequenos rituais ajuda, não porque o ritual seja mágico, mas porque ele reduz espaço para negociação. Sentar no mesmo lugar, abrir o mesmo programa, começar pelo mesmo passo simples, tudo isso ensina o corpo a entrar em movimento com menos debate. Caio criou o dele. Todos os dias, no mesmo horário, abria o notebook e começava com 5 minutos de trabalho bruto, sem revisar nada antes. Não importava se sairia bom, importava apenas que sairia. No começo parecia pouco. Depois ele percebeu que 5 minutos quase sempre viravam 20, 30 ou mais. A ação inicial era pequena, mas quebrava a parede principal. Esse é outro ponto essencial. Você não precisa começar grande, precisa começar real. A mente adora metas grandiosas porque elas são bonitas de imaginar. O corpo precisa de passos concretos porque só eles produzem mudança. Entre imaginar um livro e escrever um parágrafo, só uma dessas coisas transforma sua vida de verdade. O mesmo vale para a saúde. Dizer que vai mudar completamente a rotina na próxima semana soa bonito. Fazer 10 minutos de caminhada hoje é menos emocionante, mas muito mais poderoso. Vale para estudo também. Prometer estudar 5 horas por dia a partir de segunda pode parecer incrível. Sentar agora e resolver 3 questões é menor, porém real. O sábio sempre escolheria o real sobre o idealizado, porque o real constrói. O idealizado só entretém o ego por mais algum tempo. Meses depois, Caio já não era a mesma pessoa. Ainda não tinha virado um gênio da disciplina, nem uma figura impecável, nem alguém imune à fuga, mas conseguia começar com muito mais frequência, e isso mudou quase tudo. Projetos antes parados começaram a andar, mensagens foram enviadas, trabalhos foram concluídos, o portfólio saiu do rascunho. Até a forma como ele se via começou a mudar, porque finalmente havia provas de ação, não só intenções. Um dia, voltou à mesma cafeteria onde tinha conhecido o homem. Sentou perto da janela, abriu o notebook e percebeu que começou a trabalhar sem aquele teatro mental de sempre. Não foi um momento épico, foi simples e justamente por isso foi enorme. Algum tempo depois, o homem apareceu. Sentou em silêncio e observou Caio trabalhando por alguns minutos. Então perguntou: "O que mudou?" Caio respondeu algo que ele mesmo demorou para entender. Eu achei que precisava acabar com a procrastinação para agir, mas aprendi a agir mesmo quando ela aparece. Achei que precisava me sentir diferente, mas só precisava começar diferente. O homem sorriu de leve. Disse que quase todo mundo quer vencer a resistência antes de agir, quando na verdade a resistência enfraquece durante a ação. Primeiro, você se move, depois a mente vai perdendo o poder de mandar.
Essa é a verdade central de tudo isso. Você não precisa esperar sua mente ficar silenciosa para começar. Muitas vezes, o silêncio só aparece depois que o corpo já entrou em movimento. Por isso, a pergunta mais importante não é se você está pronto. Também não é se você está motivado, inspirado ou confiante. A pergunta real é: você está disposto a começar mal? Está disposto a ser iniciante? Está disposto a parecer inexperiente por um tempo? Está disposto a agir sem garantias e aprender diante da realidade? Porque é isso que separa quem realiza de quem apenas sonha. Não é talento puro, não é sorte perfeita, não é o momento ideal. É a disposição de se mover antes que a mente termine de construir desculpas convincentes. Então, seja honesto consigo mesmo agora. Qual tarefa está parada há tempo demais? Qual mensagem você sabe que precisa enviar? Qual página precisa escrever? Qual treino precisa começar? Qual conversa precisa ter? Pare de pedir permissão emocional para aquilo que já sabe que deve fazer. Pare de esperar entusiasmo total, certeza absoluta e coragem limpa. Quase nunca é assim que a vida muda. A mudança costuma começar de um jeito muito menos bonito. Ela começa quando você abre o arquivo. Escreve a primeira frase, coloca o tênis, arruma a mesa, manda a mensagem, faz a ligação, lê a primeira página ou dá qualquer passo real. Pequeno, imperfeito e talvez até sem graça, mas real. Repita isso para si mesmo até entender de verdade. Ação antes da vontade, movimento antes da confiança, execução antes da perfeição. Repita de novo, porque sua mente vai tentar esquecer quando o desconforto voltar. Ação antes da vontade, movimento antes da confiança, execução antes da perfeição. E mais uma vez, até isso deixar de ser só uma frase bonita e virar prática. Ação antes da vontade, movimento antes da confiança, execução antes da perfeição. Se você viver assim, muita coisa muda. Não porque a vida fica fácil, mas porque você deixa de ficar parado esperando que ela fique fácil. E essa é uma diferença gigantesca. O sábio diria que o maior poder de uma pessoa não é pensar muito, e sim conseguir agir quando pensar demais virou armadilha. Porque ideias sem movimento não constroem nada. Sonhos sem ação só envelhecem dentro da cabeça. Então, depois eu faço, já não pode mais ser sua frase favorita. Toda vez que ela aparecer, observe o que ela realmente significa. Na maioria das vezes, não quer dizer que você fará depois. Quer dizer apenas que está fugindo agora. E fugir agora tem um custo. O tempo passa, as oportunidades andam, outras pessoas tentam, erram, aprendem e crescem, enquanto você continua ensaiando como o começo. Ninguém percebe no primeiro dia, mas meses e anos são construídos assim. Por isso, o melhor momento para quebrar esse ciclo não é quando você se sentir uma pessoa nova. É agora, com a mente bagunçada mesmo, com medo mesmo, com dúvida mesmo. A versão ideal de você não vai descer do céu para começar sua vida. Quem pode agir é a sua versão atual. Imperfeita, cansada, talvez insegura, às vezes dispersa, mas ainda capaz de mover as mãos, levantar o corpo e iniciar. E essa versão real vale mais do que qualquer fantasia de perfeição futura. No fim das contas, procrastinação nunca foi só sobre preguiça, quase sempre foi sobre medo de ser imperfeito, medo de falhar visivelmente, medo de descobrir que a construção será mais lenta do que o ego gostaria. Mas a vida de verdade começa exatamente quando você aceita esse preço, e mesmo assim vai. Então escolha uma coisa hoje, não 10, não 20, não um grande plano para reinventar toda a sua rotina. Escolha uma e faça antes que sua mente transforme o simples em impossível. Faça pequeno, faça torto, faça sem clima, faça sem inspiração, faça sem o discurso perfeito. Mas faça, porque quem age mal no começo ainda está construindo algo. Quem espera perfeitamente continua parado no mesmo lugar. E no final, é o movimento imperfeito que leva você adiante, enquanto a espera bonita só mantém você onde sempre esteve.